Olá, futuros e futuras engenheiros agrícolas desse Brasil. Descrição e uso de equipamentos de topografia. Essa é a aula de hoje. Ah, Vocês já viram algum equipamento de topografia? Se não, vamos conhecer na teoria. Posteriormente, espero, em Deus, que a gente tenhamos aula prática. Estou entrando em contato com Belém para tentarmos agilizar isso aí. Ou, se você está vendo essa aula, a gente já tem os nossos equipamentos. Vamos ter aula possivelmente na AVA. Um abraço! Vamos falar de equipamento topográfico. A gente tem aqui, né, o equipamento topográfico é utilizado para estudo do terreno há muito tempo. A gente tem aqui uma foto mais moderna, com a estação total. A gente tem os primeiros teodolitos, né? Lembra-se que as hastes sempre foram utilizadas e trenas. Essa trena aqui, a gente vai ver posteriormente, ela é bem engraçadinha. Então, as grandezas e medidas de levantamento planimétrico, a gente tem as grandezas angulares, os ângulos horizontal, né, a medida entre a projeção de dois alinhamentos de terreno, né, do plano horizontal. A gente tem, para isso, a utilização de teodolito. Teodolitos são equipamentos destinados às medições de ângulos horizontais e verticais, objetivando, né, a determinação dos ângulos internos ou externos de uma poligonal, bem como a posição de determinados detalhes necessários ao levantamento. A gente conversou sobre isso na aula anterior, né? E o que rege, né, essa questão de precisão é a NBR, a norma técnica brasileira, 13.133 do ano de 94. A gente tem a precisão, né, a precisão angular de mais ou menos 30 segundos, uma precisão baixa. Uma precisão média é uma precisão angular de mais ou menos 7 segundos. E uma alta precisão é uma precisão angular de um erro de 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Vocês vão ver na prática que tem um erro menor que 2 segundos. Precisa de atenção, viu? Nada de ficar conversando nem brincando. Vamos para frente. E aí o teodolito a gente tem, né, a visão o VV, né, o eixo vertical, o ZZ, que é a linha divisada, o eixo vertical, né, o VV, a linha divisada, que é o ZZ, imagina que é o teodolito, né, o eixo vertical, a divisada e o eixo de rotação. Tranquilo, né, aplica-se uma luneta a cerca de 30 vezes. O teodolito, quanto à sua instalação, né, jamais deixar tripé pendurado, equipamento, sempre deixar alinhadinho no chão para não tombar, para não danificar. O equipamento de topográfico não é um equipamento baratinho, não é uma coisa que é fácil de encontrar ali na esquina, numa loja de construção. Então, sempre ter cuidado, deixar as coisas bem alinhadinhas no chão, bonitinho, né? Enquanto o equipamento não estiver sendo utilizado, deve-se evitar deixá-lo apoiado em pé, pois estes podem cair, sofrer algum tipo de avaria, né? É ideal que deixe o equipamento sempre deitado no chão. Os equipamentos acessórios, né, usados na topografia, o teodolito, instalação, né, se fixa esse tripé, né, para que ele possa ficar na sua base que vai receber esse teodolito mais na horizontal possível, né? Se usa aqui uma corda com tipo um peãozinho, um peso, para se deixar o mais ao centro possível. E aí se a gente pode regular cada uma dessas três pernas para deixar isso mais na horizontal. Vocês vão ver na prática que posteriormente, ao adicionar o teodolito, né, ao tripé, a gente vai precisar fazer algumas outras regulagens, né, para poder manter o nível. Ele tem vários níveis de bolha, tanto para você entender se ele está bem posicionado, né, na horizontal, quanto na vertical, né? Essas bolhas, elas são reguladas aqui, né, com essas, tipo, como parece uma tampa de refrigerante. Você vai girando ela e tentando localizar, né, e deixar essa bolha mais ao centro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer nível de pedreiro, mas é basicamente igualzinha, né, essas bolhas. Tem umas que são feitas nível de pedreiro, tem outras que são mais circulares. Você tem que colocar a bolinha bem no círculozinho, né, da circunferência ali daquele nível. E aí, com certeza, ele vai estar bem na vertical e
plano pronto para ser trabalhado e utilizar suas grandezas lineares com o menor erro possível. Sobre distância horizontal, DH, é a distância medida entre dois pontos, né, no plano horizontal. Entre este plano pode ser indicado, né, como aqui no exemplo da figura que a gente vai mostrar aqui nessa apresentação, nesse slide aqui, né, passa por o ponto A e o ponto B. Então, perceba a irregularidade do terreno e perceba de fato a distância vertical. Ele não vai estar acompanhando a superfície do terreno. Ele não sofre, né, com a ondulação do terreno. Professor, e se a gente fosse deixar planinho na distância horizontal? A gente teria que fazer um aterro aqui e calcular esse volume de aterro. E aí é aula para sistematização do terreno. Vamos para frente. Além das grandezas lineares, a gente tem a medida direta de distância, né? A medida direta quanto instrumento de astímetros, né, de medidas utilizada é aplicada diretamente sobre o terreno. Penas de aço, né, longa, confeccionando a lâmina de aço inox. Comprimentos temos de 30 metros, 60 metros, 100 metros e 150 metros. Aqui uma trena de 5 metros, comumente facilmente utilizada. A gente tem trenas de fibras de vidro, ela é a mais utilizada na topografia, né? Sofre muito pouco, mas com o tempo vai tendo algumas avarias, mas é muito utilizado. Veio para substituir as trenas de ferro. Qual o problema da trena de ferro? Era porque se um cidadão ou uma cidadã que estivesse trabalhando e por acaso soltasse essa fita, se não estiver segurando corretamente essa trena no punho, toca no vidro, é mesmo com a lâmina, corta rapidola. E aí, né, fizeram-se as trenas de vidro, tem um melhor efeito aí, um melhor comportamento quanto a não dilatar, né, com a temperatura, alta temperatura, etc. e tal. Melhor para se manusear e mais seguro. Alguns acessórios, né, apesar da qualidade e da grandeza e da grande variedade de diastímetros, né, disponíveis no mercado, toda medida direta de distância só pode ser realizada se for feito o uso de alguns acessórios especiais, como piquete, estaca, fichas e balizas. Por que disso? Porque o piquete a gente vai estar de fato sabendo onde está o ponto que a gente quer medir. E aí, consequentemente, a gente com o piquete cravado num ponto, outro piquete cravado no outro ponto, e tendo... Não tem nenhum cabo perdido aqui, não tem não. Tem sim. Imaginem que isso aqui é uma trena. Se coloca a ponta da trena no piquete, deixa ela muito bem esticada na horizontal. E aqui a gente tem a medida, de fato, né, corretamente. Sempre em cima de uma sinalização, que na topografia a gente utiliza aí, por exemplo, né, os piquetes e as estacas. Os piquetes são necessários para marcar os extremos do alinhamento a ser medido, são feitos de maneira com a superfície topo plano, são assinalados, marcados com taxinhas, né, de cobre na ponta, vocês estão vendo, normalmente utiliza-se prego mesmo. Seu comprimento é de 15 a 30 centímetros, vai depender muito do solo e também do que você está querendo estudar e irregularidade do terreno. É cravado no solo, porém parte dele, cerca de 3 a 5 centímetros só, deve permanecer visível, muito utilizado para se instalar e colocar o equipamento teodolito na vertical, mirando, né, em cima, né, bem na vertical sobre ele. Estaca, né, muito importante para ser utilizadas como testemunhas de posição de piquete, são cravadas próximas ao piquete, cerca de 30 a 50 centímetros. Seu comprimento pode variar de 15 a 40 centímetros. Elas servem para sinalização. São chanfradas com parte superior pintada, né, numerada, enfim, com identificação para facilitar a interpretação, né, do topógrafo e das pessoas que estão trabalhando ali. Sempre em ordem numerada, em ordem alfabética, em números ou em letras em ordem alfabética, que pertence, né, ao piquete testemunhado. As fichas, né, podem ser utilizadas no lugar de
estaca, de piquete, a gente está falando de estaca, pode ser utilizado no lugar de piquete, também utilizadas, são marcadas nos pontos, né, para para ser medidas, né, na parte superior a estas. São hastes de ferro ou de aço com comprimento de 35 a 55 centímetros. Aqui a gente tem alguns tipos, né, de hastes. A baliza, né, são utilizadas para manter o alinhamento na medição entre os pontos, quando há necessidade de executar vários lances com o diastímetro, com a trena, com algum método de medida. São hastes de ferro com comprimento de 2 metros, confeccionada com cores contrastantes, né, a fim de serem identificadas com certa distância. Então elas são na cor branca e vermelha. Devem ser mantidas na posição sempre na vertical, bem na vertical. Por isso que a gente pode ter algumas é, miras, né, alguns níveis, né, encaixados para você ver se realmente está na vertical. Colocado sobre taxinhas do piquete, né, bem na horizontal, bem na vertical, em cima da taxinha do piquete, que está no centro do piquete, com auxílio de nível de cantoneira. Aqui está o nível de cantoneira, muito conhecido no pandeiro. Baliza, a gente, né, tem vários tipos de balizas que são popularmente descritas, né, são peças geralmente de madeira ou de ferro, com 2 metros de altura, né, com seção octagonal, pintadas a cada 50 centímetros, em duas cores constantes, vermelhas e brancas, né, que tem a extremidade inferior pontiaguda. Jamais brincar de arremesso de dado com ela para não danificar o tipo de equipamento. Agora, só que a gente tem, né, alguns locais, como a barra de futebol é chamada em Portugal de baliza, né, e algumas balizas de provas de cavalo e etc e tal, mas todas essas aí são erradas. A gente trabalha em topografia, essa baliza aqui, que muita gente às vezes quer brincar de jogar arremesso de vara. A gente tem aqui corrente de agrimensor, é aquela lá da primeira foto lá, que vocês observaram, eles medindo, né, não é mais utilizado, né, com frequência. Trata-se de uma peça para medir distância, né, conforme o seu nome. Assemelha-se à corrente, tem grande facilidade de articulação. Ela é rústica, né, tem sua rusticidade, como vocês estão observando. Qualidades de forma prática para ser usada no campo. É composta de barras de ferros ligadas por elos, é, dois em cada duas extremidades, facilita aí a sua articulação com mais ou menos aí 20 centímetros de cada barrinha de ferro. Cada barrinha de ferro tem uma medida aí de 20 centímetros. Deste modo, 5 barras de ferro representam com respectivo elos, correspondem aí a 1 metro. Cada 20 barrinhas dessas aqui, a gente tem, cadê? Cada barrinha dessa aqui, a gente tem 5 barrinhas dessa, uma, duas, três, quatro, 5 aqui. A gente tem 1 metro, né, a ser representado. Precisão e cuidados, né? A precisão com que a distância são obtidas depende principalmente do dispositivo de medição que está sendo utilizado, dos acessórios, os cuidados tomados durante a operação, os cuidados que se devem tomar quanto à realização de medidas de distância, como de estímetros, são que os operadores se mantenham, né, sempre, né, se mantenham no alinhamento a medir, que se assegurem da horizontalidade, né, do diastímetro, que mantenham tensão uniforme nas extremidades. A precisão com que as distâncias são obtidas depende principalmente do dispositivo de medição utilizado, dos acessórios, dos cuidados tomados durante a operação, os cuidados que se deve tomar quando a realização de medida de distância do distan, do distan, perdão, com o diastímetro são que os operadores se mantenham no alinhamento a medir,
que se assegure da horizontalidade do diastímetro, que mantenha uma tensão uniforme nas extremidades, né, a precisão do equipamento, né, a fila, é, o diastímetro e precisão, né, fita e trenas de aço de 1 cm para 100 metros, trena de plástico 5 centímetros 100 metros, aqui é a precisão, né, e a trena de lona de 25 centímetros a então, a fita, né, e a fita de material, aquele material que eu mostrei para vocês, né, mais moderno, e trena de aço, tem uma maior precisão do que a trena de plástico e a de lona. Cuidados, né, sempre deixar a fita mais na horizontal possível, né, para a gente conseguir aí de fato, né, não ter efeito da inclinação, né, e na declividade. E quanto à baliza, né? Sempre mais na vertical possível. Aqui parece estar meio inclinada essa baliza aqui. Consequentemente, você pode estar obtendo o erro errado. Né? Aqui um exemplo, né? Como cai na prova. Um exemplo aqui, né? As seguintes quadros de equipamentos são utilizados na topografia que, de forma conjunta, né? Para realizar a medida direta da distância, a gente tem teodolito nível de cantoneira, estadia e mira, piquete, baliza, nível de cotoneira e trena. Opa, a B tá a melhor opção até agora. Piquete, nível de cotoneira, estadia e bússola, não. No momento algum a gente falou de bússola. Piquete, nível de mira e baliza. Piquete já é um consolidado, né, pessoal? Opa, aqui a gente apareceu uma baliza. Então a gente tem aí, né, quais as opções que a gente tem baliza e piquete. A gente tem a opção D, mia, o nível de contoneira e trena. Então vamos lá, piquete, baliza, nível de cantoneira e trena. A opção é a opção B. Aqui um outro exemplo, né, para finalizar. Para trabalhar em campo, né, com teodolito é necessário seguir alguns passos iniciais. Numere, né, em parênteses abaixo de 1 a 4, determinando as seguintes, a sequência correta do uso do equipamento, onde o número 1 corresponde a o primeiro passo. Então vamos lá olhar as opções. Primeiro, né, o primeiro espaço aqui, colimação ou visada, consiste em apontar o aparelho luneta para a direção determinante das medidas e realizar a ser realizadas através do eixo de colimação, né, ocular objetiva. Tá. Segunda opção para marcar, o nivelamento ou o nivelamento ou calagem consiste em fazer com que a base do instrumento fique no plano horizontal, perpendicular ao eixo principal. Opa, aqui cabe um ou dois. Aqui cabe um ou dois. Então, se a gente for olhar para as alternativas, opa, né, a gente tem aqui a alternativa 2. Seria entre B e D. Mas vamos lá. Por que um ou dois? Porque a primeira coisa é a gente colocar o tripé. Então, a gente fazer o nivelamento aí para poder encaixar o teodolito em cima do tripé. Então vamos olhar a próxima opção. Estacionamento consiste em fazer com que o eixo principal ou vertical do teodolito coincida com a vertical do lugar sobre o ponto topográfico. Opa, eu vou ter que deixar, né, estacionado. O primeiro estacionamento, eu vou ter que estacionar, colocar meu equipamento no ponto, que consiste em fazer com que o eixo principal ou vertical do teodolito
coincida com o vertical do lugar do ponto topográfico. Opa, beleza. Então aqui a gente tem um 1. Primeiro a gente estaciona o equipamento e depois a gente nivela, né, utilizando as bolhas, o equipamento. Então qual seria? Vamos lá. A opção D tem o 2 e aí vem 4. Opa, 4 não, então é 1. 1 é estacionamento. Primeiro a gente estaciona, depois a gente nivela. Posteriormente a gente faz o quê? Né? Zeragem dos limbos, né, que consiste em fazer ou conhecida leitura no 0 grau, no 0 minuto, no 0 segundo, ou seja, a gente faz a resetada do equipamento no 0 grau, 0 minuto, 0 segundos. Então, ó, primeiro a gente faz o estacionamento, depois a gente faz o nivelamento do equipamento, depois de nivelado a gente zera e daí a gente vai para a visada. Então, essa alternativa aqui, né, prova que cai na prova de concurso, a gente tem aí a alternativa B. E primeiro a gente coloca o teodolito e o tripé, né, encontra o ponto topográfico do piquete, madeira, cavado no solo, vocês vão ver isso na prática. Coloca os pés, né, em cima, equidistantes, tudinho, fixa, ajusta a altura, né, do aparelho, da luneta, tudinho. Primeiro fixa o equipamento, depois a gente faz a instalação do teodolito, né, sobre o ponto topográfico, a gente faz aí de fato aí o nivelamento, né, onde fixa no terreno, o tripé, ajusta direitinho, vê se está realmente uma pré-olhada se está na horizontal. Ao efetuar a fixação dos pés do tripé no terreno, usa, né, o nosso próprio pé para cravar bem, para deixar ele bem firme, para ele não venha tombar com o vento, seja o que for. Depois a gente faz o nivelamento, né, na base do tripé, para posteriormente, né, ajustar o equipamento em cima, para ele ficar bem firme na vertical, né, sem nenhum erro de inclinação. E depois a gente faz aí, né, por último aí, né, a avisada. Bem, pessoal, espero que vocês tenham, né, apreciado aí os equipamentos mais utilizados na topografia. Até a próxima aula. A gente falou, eu vou deixar aqui, né, a mensagenzinha de final de aula. Quem tem um alvo não tem pressa de acertá-lo, pois o tempo gera a precisão. Quem tem um alvo não tem pressa de acertá-lo, pois o tempo gera a precisão. Na topografia a gente não deve estar fazendo leituras com pressa, porque vocês veem lá a alta precisão tem um erro de 2 segundos. Então as coisas têm que ser feitas com capricho, com zelo, com ordem e decência. Lembre-se sempre que a pressa sempre é amiga da porcaria. Aquele abraço e até a próxima aula.